Eu tive câncer há 13 anos atrás. A minha cura tem aproximadamente 12 anos. O tratamento durou em torno de 8 meses, 7 meses. O tempo esperado era quase o dobro disso. O que as pessoas normalmente não sabem é que o meu processo de cura foi extraordinário, mas não foi extraordinário porque eu tive sorte. Foi extraordinário porque eu fiz pesquisas, muitas pesquisas. Passava o dia fazendo pesquisas e vendo qual a qualidade das pesquisas que eu tinha que aplicar no meu tratamento. Pegando as pesquisas que tinham realmente algum resultado e aplicava no meu próprio tratamento. E aí foram feitas descobertas, inovações e o resultado da cura extraordinária não conhecida pela medicina na época em que eu fiz o meu tratamento. Ninguém tinha assistido uma cura tão rápida que nem aquela. E foi daí que surgiu o livro Com Qualquer Um de Nós. A ideia de colocar para as pessoas, de que as pessoas pudessem utilizar essa ferramenta, esse benefício, auxiliar as pessoas a ou não passar pelo problema do câncer, ou não ter dificuldades em passar pelo processo de cura e de todas as coisas ligadas aos problemas que o câncer traz. Foram vários momentos difíceis durante o tratamento, e esse é um dos motivos que às vezes eu falo com tanta paixão sobre esse assunto da saúde, da qualidade de vida, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Eu não desejo isso para as pessoas. Então, às vezes, a minha fala intensa nesse sentido da saúde é movida pelo desejo de que as pessoas não sofram. Não sofram uma quimioterapia, não sofram uma radioterapia, não sofram os malefícios de um atendimento médico que não vai lhe trazer benefícios, vai fazer mais danos ao corpo, vai deixar aquele corpo fragilizado, aquele corpo com problemas. Essa é uma das principais motivações. O meu trabalho tem vários aspectos nesse sentido da cura e da transformação. A gente talvez tenha na alimentação o mais gritante deles e é onde as pessoas mais se sentem tocadas no sentido da transformação. Eu tenho dito das cacas. Elimine as cacas da sua vida. As cacas. Eliminar as cacas da vida. Carne, açúcar, cafeína, álcool e sal. Vou repetir: carne, açúcar, cafeína, álcool e sal. E aí eu tento aprofundar com as pesquisas e trazer isso às pessoas, de que esses elementos são danosos para elas. Esses elementos fazem muito prejuízo ao seu corpo físico e vão encurtar a sua vida, de uma maneira ou de outra. Ou por questões ligadas ao câncer, ou por questões ligadas ao excesso de peso, obesidade ou sedentarismo, que são a principal causa de doenças e morte. E depois nós temos o câncer, no Brasil, a segunda causa de morte. Segunda causa de morte no Brasil. E 40% dos casos de câncer, aproximadamente 40%, podem ser evitados. Nós estamos falando de, hoje em dia, mais de 500 mil brasileiros por ano. 500 mil brasileiros, meio milhão de brasileiros por ano que vão ter problema com essa doença. E aí, para trazer essa temática, essa questão toda relacionada ao câncer, a gente, hoje, no dia 4 de fevereiro de 2013, lançamos uma revistinha eletrônica para tratar especificamente desses temas mais transformadores, mais implicativos, que geram um pouco mais de discussão. Então, em relação à carne, as pessoas têm muito receio da necessidade de proteínas, então eu apresento na revista uma tabela de proteínas que, em relação aos vegetais, os vegetais que têm muita proteína e que podem nos dar as proteínas necessárias. Né? As pessoas esquecem que na Índia eles não comem carne, uma boa parte da população, e não tem problemas de falta de proteínas. Eles têm campeão de fisiculturismo indiano, eles têm campeão de xadrez indiano, então não diminui a inteligência nem a ausência de músculos, o fato de você não ter proteína. Então ali eu coloco os alimentos que
são ricos nisso para trazer. E mostro as pesquisas, principalmente o estudo da Cornell University, que é o maior estudo feito em nutrição da história da humanidade. Não se fala em estudo de nutrição hoje em dia sem falar desses estudos da Cornell University, que é os estudos conhecidos como China Study, que mostra a relação direta entre consumo de gordura e consumo de proteínas animais e o câncer. Se você percentualmente, consome mais gordura animal, mais proteína animal, as chances de câncer são maiores. E na revista eu coloco um gráfico baseado no China Study disso por países. Por países, essa relação, quanto maior o consumo nos países, maior os casos de câncer, comprovadamente. O álcool, a gente já fez uma revistinha específica sobre o álcool, mas ele tem uma relação direta com câncer de cólon, com câncer de mama, câncer de estômago. E na revista a gente coloca as pesquisas do governo da Inglaterra, que avançaram muito nesse sentido, né, colocando a questão do álcool, porque lá também é um problema, como evitar os casos de câncer relacionado ao álcool. O álcool realmente é uma droga que tem esse malefício. A cafeína, eu confesso que pessoalmente eu sempre apreciei um cafezinho e muita dificuldade de fazer o corte do café. Eu gosto muito de ler e o cafezinho era uma companhia para leitura. E fazer esse corte, interromper e se tornar independente. Eu busquei alternativas, assim, tem alternativas saudáveis para o café. E então eu busquei alternativas para isso, mas o café tem demonstrado relação com alguns tipos de câncer. É um estímulo para o corpo danoso. Você não controla a sua própria energia, você usa aquela substância para te dar energia, e não é uma substância fonte de energia, ele faz apenas a ativação do corpo com as fontes de energia que ele já tinha anteriormente. Então não é uma substância adequada. E o risco que eu também desaprendi por muito tempo, desaprendi, não tive que aprender, reaprender, que é o café descafeinado, que é um outro problema, que também tem algumas relações danosas. O açúcar é impressionante o malefício que o açúcar faz. Eu sugiro a leitura de 2 livros, a gente não indicou na revistinha, mas 2, Sugar Blues e Sem Açúcar com Afeto, da Sonia Rich, são 2 livros, Sugar Blues e Sem Açúcar com Afeto, da Sonia Rich, que eu acho que vale a pena serem lidos e que justificam os malefícios do açúcar. Mas o açúcar é imunodepressor, ele alimenta as células de câncer, então ele favorece a obesidade. E nós temos várias outras substâncias que podem ser colocadas para adoçar a nossa vida sem precisar do açúcar refinado. Então, no caso de quem tem um tumor, ele alimenta o tumor primeiro, né? Então ele é uma substância energética que favorece muito mais o desenvolvimento de tumores, caso você tenha um tumor. Por último, o sal, ele dos últimos tempos, né? Quando eu publiquei Com Qualquer Um de Nós, ele não era tão conhecido como problema. O Amaria se tornou quando eu publiquei o Amaria, ele já era um problema trazido, e a gente colocou o sal porque ele tem uma relação direta com a questão circulatória e problemas ligados ao surgimento do câncer, como são comprovados na pesquisa. É claro que existem outras possibilidades de saúde, é claro, fora a alimentação, mas a alimentação é uma das mais sérias. E as pessoas falam em transformação pessoal, falam em transformação de personalidade, falam em melhora, falam em condutas espirituais, mas elas não querem se colocar num caminho onde elas abram mão de hábitos arraigados. E a alimentação é a maior prova. A resistência que existe das pessoas de melhorarem a sua alimentação é enorme. O motivo de eu estar fazendo isso? Por amor. Para que as pessoas não sofram, para que as pessoas possam ser mais felizes. Abrir mão de alguns hábitos alimentares por mais saúde é muito pouco de esforço, né, para evitar um grande sofrimento. Obrigado.